pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Tatiana das Mercês e esta é uma aula muito especial. O tema da aula de hoje é, veja na sua tela, os sinais de pontuação. Os conteúdos que estudaremos na aula de hoje serão, veja na sua tela, vírgula, travessão, parênteses, ponto final, ponto e vírgula e 2 pontos. A pontuação, ela é muito importante. Ela é um recurso que influencia a forma como nós lemos o texto. Ora a nossa voz aumenta, ora a nossa voz abaixa, não é verdade? Mas a pontuação não influencia somente na pausa, na entonação, no volume da nossa voz, na leitura de um texto. Ela influencia também nos sentidos. Por isso, muita atenção na hora de escrever um texto e na hora de ler um texto. Porque, além da entonação, a pontuação é um recurso importantíssimo que garante a construção dos sentidos no texto. Isso vai ficar muito claro no exemplo que eu vou colocar aí na sua tela. Veja como a pontuação muda o sentido dos enunciados. No enunciado 1 está escrito: o presente é para Maria? Não, é para João. Está claro que o presente não é para Maria e sim é para João. No enunciado 2 está escrito: o presente é para Maria, não é para João. Já aqui o presente é para Maria, não é para o João. Veja que são as mesmas palavras, só mudamos a pontuação. E só de mudar a pontuação, mudou todo o enunciado, mudou todo o sentido. Por isso é muito importante se preocupar não só na forma de ler o texto, mas como a gente precisa entender o texto. A pontuação, mais uma vez, enfatizando, ela é importantíssima para o sentido do texto. E de todas as pontuações, que eu já apresentei, que a gente vai falar nesta aula, eu vou começar pela vírgula, que eu acredito que os alunos têm mais dificuldade com o uso da vírgula, não é verdade? E eu vou apresentar para vocês as principais regras do uso da vírgula. A primeira é isolar o vocativo. O que é vocativo? Vocativo é aquela palavrinha, atenção aqui para mim, que eu vou falar para vocês o que é vocativo. Vocativo é aquela palavra que não tem função sintática na oração, mas ele está ali porque a frase, a oração é destinada àquela palavra, àquela pessoa, àquele algo que está sendo colocado. Agora sim, veja o exemplo aí na sua tela que nós vamos analisar. O exemplo 1, 2 e 3. Professora, vírgula, posso entregar o trabalho na próxima aula? Exemplo 2. Posso entregar o trabalho na próxima aula, vírgula, professora? Exemplo 3. Posso entregar o trabalho, vírgula, professora, vírgula, na próxima aula? Veja que há vírgula isolando o termo professora dos outros termos das orações. Por quê? Porque a professora é o vocativo. A frase é destinada à professora. Então, a professora, ela é isolada, sempre tem uma vírgula ali, ora depois da palavra professora, ora antes ou depois, exatamente para deixar ela separada, ela isolada na oração, porque ela é o vocativo, ela é quem a frase é destinada, beleza? Outra função da vírgula é isolar o aposto. O que é aposto? Você pode estar se perguntando. Aposto é uma expressão que explica um termo anterior. Explica, especifica, deixa o termo anterior mais claro. Veja o exemplo na sua tela, que essa ideia de aposto vai ficar ainda mais claro. Exemplo 4. José de Alencar, vírgula, autor de O Guarani, vírgula, é um dos maiores representantes do romantismo no Brasil. A expressão autor de O Guarani está entre vírgula. Tem uma vírgula antes e tem uma vírgula depois.
Isso porque é um aposto, é uma expressão que explica, deixa mais claro, especifica quem é José de Alencar. Por isso que se coloca vírgula, para isolar essa expressão na oração. Essa é uma das funções da vírgula, beleza? Outra função da vírgula que eu quero falar para você, essa você já sabe, você aprendeu lá nos primeiros anos da sua escola, mas mesmo assim eu vou falar, que é separar os elementos enumerados. Veja aí na sua tela, exemplo 5. Maria precisa comprar caneta, lápis, borracha, caderno e apontador, né? São elementos que estão listados, estão enumerados, os elementos em negritos, a caneta, o lápis, a borracha, o caderno. Então, eu vou colocar a vírgula. E isso você já sabia, né? Esse uso da vírgula você já sabia. Mas nós não enumeramos apenas palavras. Quando a gente vai construir um texto, um parágrafo, a gente enumera também orações. Como nós identificamos as orações? Pelos verbos, né? Então, a gente não precisa fazer uma oração, uma frase, né, com um verbo e colocar ponto final sempre. Não, às vezes a gente pode colocar a vírgula, né? Veja o exemplo na sua tela. Exemplo 6. Eu fui à escola, vírgula, prestei atenção na aula, vírgula, aprendi muito. Veja, são orações independentes. Como eu já disse, eu identifico a oração pelo verbo. Verbo fui, verbo prestei e verbo aprendi. Entenderam? No caso aqui, eu usei a vírgula para separar orações independentes. Outro recurso da vírgula é usada antes de conjunções coordenadas. Especificamente, conjunções adversativas, que são aquelas conjunções que dão ideias de oposição, de contrariedade, como mas, porém, contudo. Tá? Também coloco vírgula antes das conjunções explicativas, como pois, e antes também das conjunções conclusivas. E com as conjunções conclusivas tem um detalhe muito especial que eu quero te falar, tá? Veja o exemplo que eu vou te falar com mais clareza. O exemplo 7. Eu estudei, vírgula, mas não fui bem na prova. Coloquei vírgula aí porque o mas é uma conjunção adversativa, beleza? Da ideia de contrariedade, uma vírgula antes dele. No exemplo 8, eu estudei, vírgula, pois quero fazer uma boa prova. Coloquei uma vírgula porque é uma conjunção explicativa. Aí está o detalhe que eu falei no 9. Eu estudei, vírgula, logo, vírgula, farei uma boa prova. Outra função da vírgula que também é muito legal, muito interessante, que ela indica elipse. O que é elipse? Elipse é omissão de palavras. Eu vejo muito para omitir verbos, mas a gente pode usar também para omitir outras palavras. Mas como eu já disse, se usa muito para omitir verbos. Veja o exemplo na sua tela. O exemplo 10. Bia gosta de ler. Marcos, vírgula, de cantar. Que palavras está subentendida nessa vírgula entre Marcos e a expressão de cantar? É o verbo gostar. Bia gosta de ler, Marcos gosta de cantar. Mas para não repetir o verbo gostar, o autor da frase colocou uma vírgula. Isso é ótimo, ótimo para você não ficar repetindo palavras. Então, atenção, a vírgula é um ótimo recurso para você, para não ficar repetindo palavras em redação, em textos dissertativos. Um ótimo recurso, tá? Outra função da vírgula, e aí eu vou precisar que você preste muita atenção mesmo, é separar adjuntos adverbiais antecipados. Você precisa trazer à memória agora, neste momento, a ordem direta da estrutura sintática padrão da língua portuguesa. Ai, que susto! Calma!
Os gramáticos nos orientam que existe uma ordem direta da língua portuguesa. Você já sabe, é o sujeito e o predicado, né? O sujeito e o predicado é composto pelo verbo, pelo complemento e pelo termo acessório. Essa é a ordem, a estrutura direta que os gramáticos colocam, né, nos orientam na norma culta da língua portuguesa. Toda vez que a gente vai tirar um elemento dessa estrutura direta, nós precisamos sinalizar com vírgula, tá? E eu trouxe para a aula de hoje exatamente isso. Quando a gente tira um adjunto adverbial que deveria ficar lá no final da frase, segundo a ordem direta padrão, e coloca no início ou no meio, a gente precisa sinalizar que ela está fora da ordem direta com vírgula. Veja o exemplo na sua tela, que vai ficar mais claro. Ordem direta na estrutura sintática padrão. Joana seria o sujeito, entregou o verbo, a atividade, o complemento, e hoje pela manhã, o termo sublinhado a gente chama de acessório, que é o adjunto adverbial. No exemplo 11, 12, 13, eu vou pegar esse adjunto adverbial e vou colocar ele no início ou no meio da frase. Mas se eu for fazer isso, eu preciso colocar vírgula. Então veja no exemplo 11, hoje pela manhã, vírgula, Joana entregou a atividade. Exemplo 12, Joana entregou hoje pela manhã a atividade, mas eu coloco vírgula isolando a expressão hoje pela manhã. Exemplo 13, Joana, vírgula, hoje pela manhã, vírgula, entregou a atividade. Veja, eu coloco as expressões, a expressão hoje pela manhã, entre vírgula, tanto no exemplo 11, 12 e 13, porque ela está fora da ordem direta. Ela está antecipada. Por que antecipada? Porque na ordem direta ela deveria estar no final, mas como eu coloquei ela no início ou no meio, eu preciso colocar vírgula, tá bom? Além da vírgula, a gente não usa só a vírgula como pontuação. A gente pode usar também o travessão, né, o parênteses, o ponto final, entre outros, não é verdade? E eu trouxe para vocês aqui o parênteses. Vou falar agora do parênteses e do travessão. O travessão, de modo especial, a gente tende a usar muito em textos narrativos para sinalizar fala de personagens. Não é verdade? Principalmente naqueles discursos diretos, em que a gente sinaliza a fala direta do personagem, né? Como você pode ver aí na sua tela, né? O travessão é muito usado nos textos narrativos, colocado no início das falas no discurso direto. Mariana perguntou: aonde você foi? João respondeu: fui a lugar nenhum. Veja, tem um travessão sinalizando a pergunta de Mariana, aonde você foi, e tem um travessão sinalizando a resposta do João: fui a lugar nenhum. Mas atenção aqui para mim, o travessão não precisa ser usado, se resumido apenas a texto narrativo, não. Você pode usar na sua redação, você pode usar sim no seu texto dissertativo. Onde? Como? No lugar da vírgula. Sempre? Claro que não, né? Senão vai ficar sem lógica. Tem os seus momentos, você precisa usar de forma lógica, com intenção. E eu trouxe para vocês alguns exemplos que você pode usar, tá bom? Veja o exemplo aí na sua tela, um exemplo muito legal que você pode usar o travessão no lugar da vírgula. Substituir a vírgula no caso de ter que isolar uma expressão intercalada na oração. O exemplo que a gente já usou. Joana entregou hoje pela manhã a atividade. No lugar da vírgula, você pode usar o travessão. Veja no exemplo 15. Joana entregou, travessão, hoje pela manhã a atividade. Mas você pode ver também que no exemplo 16 tem um parênteses. Então, você também pode usar o parênteses no lugar da vírgula. Joana entregou hoje pela manhã a atividade. Atenção aqui para mim. Quando você usa o travessão no lugar da vírgula, você dá destaque para aquilo que você está isolando na oração. Quando você usa o parênteses, você está deixando aquela informação de lado, tá?
Então, se você está fazendo seu texto dissertativo, sua redação, e você quer dar destaque àquela informação que você está isolando na oração, você coloca o travessão. Se aquela informação não é muito importante, você pode colocar parênteses. Isso é muito legal, gente, mostra que você domina a pontuação. Isso é um recurso muito interessante para você usar em seus textos dissertativos, tá bom? E o ponto final? Alguém deve estar se perguntando, ou não, né? Porque o ponto final, eu acho que é o mais fácil de fazer, né, de se usar. Sempre que termina uma oração, um enunciado, uma frase, a gente faz o quê? Coloca ponto final. Apesar que tem alguns alunos que esquecem de colocar ponto final em frase, né? Veja o exemplo aí na sua tela. Amo estudar português, ponto final. Quem não gosta, né? Todo mundo gosta de estudar português, não é verdade? Então, o ponto final é o mais fácil de todos. Acredito que essa não é a dúvida de muitos alunos. A dúvida é quando usar o ponto final e a vírgula, né? O famoso ponto vírgula. Porque, na verdade, o ponto vírgula não é nem ponto final e não é nem uma vírgula. É um intermediário entre os dois. Você usa exatamente em contextos em que não dá para usar ponto final e nem vírgula, né? Ou dá a ideia de que fica ali em cima do muro. Veja o exemplo que vai ficar mais claro. A gente usa ponto e vírgula em vários contextos, tá? Um deles é enunciados que já possuem vírgulas. Então, enunciados que já possuem vírgulas, para não ficar repetindo vírgulas com o objetivo de organizar melhor o meu texto, eu vou usar o ponto vírgula, tá? Então, Bia gosta de ler, ponto vírgula, Marcos, vírgula de cantar. Veja que já tem uma vírgula entre a expressão Marcos e de cantar. Por esse motivo, entre a expressão ler e Marcos, não seria adequado uma outra vírgula, né? Para o meu texto ficar mais claro, para o meu texto ficar mais organizado, neste caso, o mais adequado seria o ponto vírgula mesmo, tá? Poderia colocar uma vírgula aqui? Sim, mas o mais adequado neste caso é o ponto e vírgula, tá? Para o texto ficar mais organizado. Então, eu uso ponto e vírgula em enunciados que já possuem vírgulas, tá bom? Outro contexto do uso do ponto e vírgula é em separação de itens enumerados ou listados. Também um exemplo que nós já usamos aqui nesta aula. Maria precisa comprar caneta, lápis, borracha, caderno, apontador. Ficou claro, pessoal, sobre o uso do ponto e vírgula? Agora eu vou ensinar para vocês uma outra pontuação que também causa bastante dúvidas. É sobre o uso dos dois pontos, né? Quando que eu uso os dois pontos? Há vários contextos de uso. Eu vou mostrar para vocês nessa aula apenas 3, tá bom? Que é em citações e falas de alguém. A gente pode usar os dois pontos nas falas, nos textos narrativos, né? Que a gente coloca 2 pontinhos e depois o travessão para sinalizar a fala de um personagem. Mas a gente pode fazer isso também em textos dissertativos, tá? Em textos argumentativos. Podemos colocar os 2 pontos e depois colocar uma citação, beleza? A gente também pode colocar os 2 pontos quando a gente vai enumerar, fazer a lista de alguma coisa, que são exemplos que a gente já deu nessa aula. Então, antes de enumerar, antes de fazer uma listinha de coisas, né? A gente pode colocar sim o 2 pontos. E um exemplo muito especial que eu quero colocar nesta aula é o uso de 2 pontos para mostrar um esclarecimento, para explicar alguma coisa, que a gente coloca também os 2 pontos. Veja na sua tela esses exemplos que essas ideias vão ficar mais claras. O exemplo 20, Paulo Freire disse: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Veja que antes dessa fala de Paulo Freire, tem 2 pontos. Então, antes de uma citação, antes da fala de alguém, seja em texto dissertativo, numa crônica, num texto narrativo, eu posso usar
sim os 2 pontos, tá bom? Na verdade, devo usar os 2 pontos. Em enumerações, como no exemplo 21, fui ao supermercado e comprei 2 pontos, arroz, feijão e frango. Veja aí os 2 pontos sinalizando uma lista, uma enumeração de coisas. E como eu falei, o exemplo especial que eu quero trazer para essa aula é o exemplo 22, de esclarecimento, explicação. Ana cumpriu com sua meta, ser aprovada no concurso. Tem 2 pontos entre essas orações. Esses 2 pontos entre Ana cumpriu com sua meta e ser aprovada no concurso, elimina um monte de palavras. Né? Ana cumpriu sua meta, que era ser aprovada no concurso. Ana cumpriu com sua meta, que desejava ser aprovada no concurso. Veja como ela elimina palavras. Então, esses 2 pontos eliminam o tal do queísmo, tão criticado pelos professores quando vão corrigir a nossa redação dissertativa, não é verdade? Então, fica a dica para vocês estudarem essa questão dos 2 pontos, fica a dica para você treinar sobre a questão dos 2 pontos aí na eliminação, principalmente de queísmo, eliminação de palavras, beleza? E para finalizar a aula, eu quero sinalizar que a pontuação não se resume à entonação, à voz, ao volume da nossa voz, baixo ou alto. A pontuação, ela é um recurso de sentido do texto, né? E você que é aluno, fica o convite para você treinar, porque quanto mais a gente treina, escrevendo, lendo, mais a gente tem contato com as pontuações, mais a gente aprende, né? Peça ao seu professor para fazer as intervenções, escreva, mostra para ele, leia, porque assim a gente vai evoluindo na escrita e é só treinando que a gente vai se enriquecendo neste conhecimento sobre pontuação. E a pontuação é um conhecimento riquíssimo para a nossa comunicação escrita. Quanto mais a gente treina, mais a gente aprende e mais a gente se enriquece. Tá bom? E essa foi a aula de hoje. Fique bem, até a próxima aula.